Eu tô muito cansado. Cara, você vai se ferrar, mano. Perdi meu carro. A evolução dos pinguins é um dos percursos evolutivos mais fascinantes da biologia, marcado por uma transição radical. Aves voadoras que, ao longo de dezenas de milhões de anos, abdicaram do voo atmosférico para se especializarem no voo subaquático. Abaixo, analisamos este processo com base no consenso científico atual, na filogenia molecular e nos registros fósseis. Contexto científico e evolutivo. Os pinguins pertencem à ordem Spheniciformes. A sua origem e diversificação estão intrinsecamente ligadas a grandes transformações geológicas e climáticas na Terra, particularmente a fragmentação do supercontinente Gondwana e o subsequente arrefecimento do hemisfério sul. Contrariamente ao mito popular, os pinguins não evoluíram no gelo nem partilham uma ancestralidade direta próxima com os pinguins do hemisfério norte, como o extinto tinto grande, Pinguinus impennis, que pertencia a outra ordem, os charadriformes. Os parentes vivos mais próximos dos pinguins são as aves marinhas da ordem Procellariformes, que inclui os albatrozes e petréis, e os gaviformes, mobelhas. O consenso científico. Etapas da evolução. O registro fóssil e os estudos genômicos recentes, como os publicados no projeto Penguin Genome Consortium, estabelecem uma cronologia clara para a transição destas aves. 1. O ancestral comum e a perda do voo, há 60 a 65 milhões de anos. Logo após a extinção em massa do Cretáceo Paleogênico, que extinguiu os dinossauros não avianos e os grandes répteis marinhos como os plesiosauros, os nichos ecológicos oceânicos ficaram vazios. O fóssil mais antigo conhecido de um proto-pinguim é o Waimanu manering, descoberto na Nova Zelândia e datado de há cerca de 61 milhões de anos. O Waimanu já era uma ave não voadora, com asas curtas e modificadas para propulsão na água, embora sua estrutura óssea ainda retivesse características das aves voadoras ancestrais. 2. O gigantismo no Eoceno, há 40 a 35 milhões de anos. Durante o Eoceno, enquanto a Terra passava por um período quente, os pinguins espalharam-se e divergiram em várias espécies, muitas das quais apresentavam gigantismo. O Palaeodiptis klekovski e o Anthropornis nordenskioelde, conhecido como pinguim-monstro, podiam atingir até 2 metros de altura e pesar mais de 100 kg. Este gigantismo era biologicamente vantajoso, permitia reter melhor o calor corporal, regra de Bergman, e realizar mergulhos mais profundos e longos para caçar. 3. O arrefecimento global e o surgimento dos pinguins modernos, há 12 a 15 milhões de anos. A abertura da passagem de Drake e a separação total da Antártida em relação à América do Sul e Austrália criaram a corrente circumpolar antártica. Isto isolou o continente e iniciou a sua glaciação. A maioria das linhagens de pinguins gigantes extinguiu-se devido às rápidas mudanças climáticas e ao aparecimento de novos predadores e competidores marinhos, como cetáceos dentados e pinípedes. Das linhagens sobreviventes, que se adaptaram a águas mais frias e ricas em nutrientes, surgiram os ancestrais do grupo coroa, os pinguins modernos família Sphenicidae, cujo processo de radiação e especiação intensificou-se no Mioceno. Adaptações anatômicas e fisiológicas, evidências biológicas. A anatomia dos pinguins é um testemunho mecânico da sua evolução. Densidade óssea. Ao contrário das aves voadoras que possuem ossos pneumáticos, ocos, para reduzir o peso, os pinguins possuem ossos densos e pesados. Isto reduz a flutuabilidade positiva, permitindo que mergulhem com menor gasto energético. Modificação alar. A articulação do cotovelo e do pulso fundiu-se de forma rígida, transformando a asa numa barbatana hidrodinâmica semi-rígida. Os músculos peitorais hipertrofiados servem para impulsionar a ave na água densa. Sistema de permuta de calor por contracorrente. Nas extremidades, patas e asas, as artérias e veias estão dispostas muito próximas umas das outras. O sangue quente que sai do coração aquece o sangue frio que regressa das extremidades, minimizando a perda de calor térmico para a água gelada. Cansado. Debates, controvérsias e limitações. Enfim.
É basicamente isso. Fiquem em paz. Estudem, estudem biologia. Sejam legal com o seu amigo acadêmico. Pelo amor de Deus, não roube o trabalho dele. Eu tô vendo. Eu tava esse dia pesquisando na internet. Pessoas roubando o artigo científico dos outros. Não façam isso, isso é muito feio. Porque, olha aqui, ó. Você juntar fonte por fonte é mês de trabalho. Então a pessoa vai ficar muito brava com você. E às vezes ela não tem paciência nem graça divina da luz para ter paciência com você. Então não faça isso. Estude igual eu aqui. Estude. Estude o máximo que você pode. Seja uma pessoa melhor. Estude pinguins. Sim, pinguins são legais. Enfim. Pinguins são legais. Abra um artigo científico se possível. Não sejam preguiçosos. Por favor. Trabalhe o máximo que vocês conseguirem. Nossa. E é isso, basicamente. É basicamente isso. Fiquem em paz.